Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesta semana de Páscoa, falaremos sobre um tema dos mais difíceis. Quais razões levaram os judeus a rejeitarem a mensagem do Cristo? Do ponto de vista judaico, como poderemos entender essa recusa? Fique nesse vídeo e entenda. Mas antes de começarmos, confira a sua inscrição no canal, deixe seu like e o seu comentário sobre qual outro tema histórico você deseja saber mais. Eu sou Michel e você está no História Hoje. Jesus era um judeu falando para judeus, tendo atrás de si uma escritura sagrada comum e 1000 anos de tradição. Muitos judeus acreditaram nele, mas a nação judaica como um todo não. Este vídeo tentará mostrar como eles não tinham como aceitar a mensagem de Jesus, elencando 4 fortes motivos que os levaram a rejeitar esta mensagem. Para podermos realmente entender se esses motivos foram legítimos ou não, devemos ter 2 coisas em mente. A primeira é que a maioria dos judeus praticantes da época de Jesus não eram pessoas tão diferentes de nós, com seus acertos e erros, e não um bando de hipócritas mal intencionados. Devemos abandonar momentaneamente nossas certezas sobre a falsidade e a hipocrisia judaicas, herança dos embates entre cristãos e judeus na história, e tentar imaginar que a maioria das pessoas que ouviram Jesus em sua época eram sinceras em sua busca pela verdade. A segunda coisa que devemos ter em mente é que eles entendiam que já possuíam a verdade, e isto é fundamental para entendermos a rejeição deles da mensagem de Jesus. Esta verdade que eles tinham era a Bíblia deles, a Torá, a Sagrada Escritura e a tradição. Eles tinham os profetas e todas as suas verdades sobre o Israel eterno, Israel este que foi trazido à existência pelo próprio Deus, e foi através dessa lente que eles olharam para Jesus e sua mensagem. Assim, o primeiro motivo que levou os judeus a rejeitarem o Cristo foi: Jesus se colocou no lugar da lei. Quando Jesus passou a ser ouvido em Israel, ele era um mestre rabino, como tantos outros. Imagine-o desta forma. Os mestres rabinos, quando ensinavam, nunca iam além da Torá, embora pudessem construir uma cerca em volta dela. Ou seja, ainda que o mestre pudesse dar a sua contribuição pessoal ao ensino da Escritura, essa contribuição nunca poderia ser diferente do conteúdo central da Torá. Um mestre rabínico jamais seria um livre pensador. Seu dever era transmitir a tradição. Quando o Mestre Jesus dizia, ouvistes o que foi dito, ele se referia à Torá, ou seja, aos mandamentos divinos contidos nas tábuas que Moisés desceu do Monte Sinai e os apresentou ao povo de Israel. A Torá não eram as palavras de Moisés, mas sim as palavras divinas de Deus. Mas quando Jesus falava, mesmo sobre a Torá, ele falava em seu próprio nome, e isto era bem estranho àquela plateia judaica. Ouvistes o que foi dito, mas eu vos digo, colocava em xeque a tradição, deslocando a atenção da autoridade da Escritura e da tradição para aquele homem que estava falando em seu próprio nome. No Sermão da Montanha, Jesus deu novas interpretações à lei, e algumas destas interpretações iam contra ela. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Para a lei, era um dever resistir ao mal e aos inimigos de Deus. A Torá desconhecia o princípio de não resistência ao mal e condenava o covarde que se submetia a ele. A guerra diante de uma causa justa era aprovada e legitimada pela Escritura. Mas a nova interpretação de Jesus da Torá ia na contramão dessa concepção. Outras prescrições legais que a nova Torá do Mestre Jesus quebrava eram o 4º e o 5º mandamento. Por exemplo, com relação ao 4º mandamento, ele foi quebrado em várias ocasiões pelo próprio Jesus e foi recomendado a seus discípulos. Jesus, então, ao se colocar de forma tão oposta à lei estabelecida, se colocou ele mesmo como a nova lei a ser obedecida, o que escandalizou os judeus de sua época. Segundo motivo para a rejeição dos judeus, a doutrina de Jesus desconsiderava o Shabat. O dia de sábado era santificado no antigo Israel. Estava na lei. A Sagrada Escritura proibia que se trabalhasse ou se fizesse quaisquer coisas nesse dia que não fosse celebrar ao Deus de Israel.
Tal como Deus tinha trabalhado 6 dias e descansado no 7º, os judeus também descansariam no 7º dia de sua semana, imitando a Deus. O sábado, então, por ser o caráter sagrado, era o dia mais importante da semana israelita. Nesse dia se celebrava a Deus e suas obras, cada um dentro de sua casa com sua família. No fundo, era o mais característico marco legal da ordem social judaica, estabelecido pela Torá e enfatizada pelos seus profetas. No entanto, qual era o ensino do Mestre Jesus a respeito do sábado? O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Assim, o Filho do Homem era senhor do sábado e o dispunha como quisesse. Os fariseus, ao reclamarem com Jesus sobre a conduta dos seus discípulos, que foram vistos colhendo espigas de milho num dia de sábado, tiveram como resposta que os sacerdotes quebravam o mandamento todo sábado, ao trabalharem dentro do templo, e não eram transgressores da lei por isso. Com isto, nesta Torá do Rabi Jesus, entende-se que ele próprio tomava espiritualmente o lugar e as funções do templo, e que seus discípulos formavam então um novo sacerdócio, excluindo a ordem social e espiritual anterior. Desta forma, o modelo judaico de sociedade, que tinha o sábado como um marco nacional, para o mestre da Galileia, deveria ser abolido. De fato, o que era até então proibido por lei, no ensino de Jesus, passava agora a ser aceito. E mesmo não declarando tacitamente isto, na prática, ele aboliu o sábado de sua doutrina. É verdade que em um ou outro momento de seu Sermão da Montanha, ele disse que não veio abolir a lei, mas cumpri-la. Em verdade, de sua parte, não houve qualquer cumprimento relativo ao sábado, a não ser a sua derrogação. Terceiro motivo da rejeição judaica. A santidade judaica era diferente da santidade proposta por Jesus. Aqui e agora, o que o judeu religioso esperava de sua vida? Qual o sentido que ele buscava na vida? O judeu buscava ser santo. O judeu buscava a santidade. E o que significava a santidade para o judeu do tempo de Cristo? Significava estar separado, ritualmente propício para entrar no templo e estar próximo de seu Deus. Segundo o Levítico, se alcançava a santidade cumprindo os mandamentos. Ao cumprir os mandamentos, o povo, como um todo, se santificava. A santidade israelense era então alcançada coletivamente, pelo conjunto dos membros da comunidade. As festas religiosas, as orações e o Shabat eram, portanto, acontecimentos coletivos, pois a santidade judaica era compreendida nacionalmente. Era simples, mas, para Jesus, a coisa não era bem assim. Os evangelhos narram o episódio em que um jovem rico abordou ao Cristo com a questão: "Que farei de bom para ganhar a vida eterna?" Jesus, como faria qualquer mestre ortodoxo, citou a lei ao jovem, como garantia da vida eterna. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A discussão poderia ter terminado aí, mas não foi o que aconteceu, e o jovem continuou dizendo que já praticava tudo isto, e perguntou se ainda lhe faltava alguma coisa. Era uma pergunta judaicamente errada. Então Cristo lhe falou sobre perfeição, um conceito desconhecido para os judeus. E a perfeição, no fundo, segundo a passagem do Evangelho, seria seguir o Cristo. A santidade que os judeus buscavam estava mais ligada à pureza ritual do que a considerações de ordem ética. Esta santidade, então, era caracterizada por rigorosas regras de higiene que os fariseus se impunham, tal como lavar as mãos antes de comer, não comer comida impura, não beber bebida alcoólica, etc. Para participar dos ritos que se realizavam no templo de seu Deus, uma série de ritos purificatórios era necessário. Uma longa lista de prescrições foi dada por Deus através de Moisés e podiam ser lidas no Levítico. Sobre a necessidade da pureza ritual, o Rabi Pinjas ben Yair dizia: portanto, quando os fariseus reclamavam dos discípulos de Jesus porque não lavavam as mãos antes de comer ou porque bebiam e comiam com publicanos e pecadores nas festas e banquetes, era a este aspecto legal, ritualístico e sagrado das leis de Deus
dadas por Moisés que eles tinham em vista, e que Jesus mesmo e seus discípulos não levavam em conta. Quarto motivo: para o Rabi Jesus, o verdadeiro reino de Deus não era deste mundo. O reino de Deus, segundo o Mestre Jesus, não era deste mundo, e ele nada tinha a dizer sobre a história de Israel. Para os evangelhos, a boa notícia era sobre um reino de Deus vindouro, prestes a chegar. O Mestre Jesus contou várias parábolas sobre esse reino, nunca o identificando ao reino dos judeus na terra. De que reino, então, o Rabi Jesus falava? Outras vezes ele falava sobre um reino, cujos súditos seriam trocados por estrangeiros. Em uma famosa passagem, Jesus afirmou que muitos gentios, ou seja, estrangeiros, viriam do Oriente e do Ocidente, a terra que emana leite e mel, e se sentariam à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, para adorar o Deus dos judeus. Um judeu de boa vontade conseguiria ouvir, alegre e paciente, tamanho disparate? Para o judeu da época de Jesus, o reino de Deus era o Israel terrestre. Afinal, o próprio Senhor do mundo lhes tinha dado suas leis, lhes ensinado como organizar um Estado, lhe dado santos sacerdotes, sábios e profetas. Deus tinha lhes dado a Torá para julgar as disputas, para partilhar a herança, para dar o divórcio, para prender o malfeitor, ensinado como plantar, como colher e o que comer. Por outro lado, o que o Rabi Jesus tinha a dizer aos súditos deste reino? Qual a mensagem que ele tinha para este povo sobre a Torá, sobre seus sábios, seus profetas do passado, para todos os filhos deste reino terrestre de Deus? O que ele tinha a dizer era: não vos preocupeis. Não vos preocupeis, pois a realidade do reino vindouro seria muito, muito diferente do reino atual. Nesse futuro reino, os mandamentos seriam abolidos. Nesse reino vindouro, não haveriam mais divórcios, nem dízimos, nem templo. Nesse reino vindouro, cessariam as ofertas de sangue. O que tudo isto significava de fato para Israel e seu povo? Que Israel, enquanto atual reino do Deus verdadeiro, era uma farsa, que estava obsoleto e que os judeus deveriam abandonar o seu passado e esperar as benesses de uma ordem vindoura. Esta mensagem não tinha como ser compreendida. A vida do dia a dia apresentava ao judeu uma casa para cuidar, bois e cabras para pastorear, uma mulher para agradar, filhos para criar, as plantas do jardim para regar. Semanalmente haveria o sábado para se programar e as 3 orações diárias para rezar. Aqui e agora havia a comunidade santa, havia as leis de purificação, havia o invasor romano, um gentil espúrio que ocupava o território sagrado dado por Deus a Abraão, que desprezava sua lei e sua tradição. Este invasor nada sabia de seu Deus, seus santos, seus profetas, que falaram e testificaram sobre o Israel eterno e seu herói escatológico, que iria reinar um dia para sempre. Então, do que é que o Mestre Jesus estava falando? Ninguém até então tinha falado que Israel deveria ser aniquilada para dar lugar a uma outra coisa. Ninguém. Mas Jesus dizia estas coisas. E o núcleo fundamental de sua mensagem era: o fim de Israel enquanto o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Lendo os evangelhos, pode-se ver que Jesus não tinha mensagem nenhuma para dar aos judeus enquanto povo, enquanto coletividade, enquanto nação. Para ele, a nação judaica se constituía de mortos que enterravam mortos. Não haveria salvação para ela. Não havia boa nova a ser dada para este reino de santos e sacerdotes. O destino de Israel era perecer. Então, diante da escolha entre um desconhecido que falava coisas extraordinariamente terríveis e inacreditáveis, que agia contra as leis e normas estabelecidas, ou um passado de 1000 anos e toda uma tradição que fundamentava seus hábitos, crenças e costumes, os judeus optaram por seguir não a Jesus, mas fazer o seu próprio caminho. Bom, pessoal, nesse vídeo ficamos por aqui. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.